Imagine abrir as portas da sua casa, o lar construído com amor e sacrifício, para acolher um filho recém-casado e aos poucos perceber que ele não só quer transformar tudo, mas também parece disposto a tirar você do lugar que é seu refúgio. É uma história de dor, coragem e, acima de tudo, de aprendizado, que pode tocar o coração de muita gente. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e falo aqui de Poços de Caldas, uma cidade conhecida por suas águas termais e pelo ar tranquilo que encanta qualquer visitante. Mas, apesar da serenidade que a cidade transmite, minha vida passou por momentos de profunda tempestade. Antes de começar, quero pedir para você se inscrever no canal e deixar seu like neste vídeo. Isso ajuda muito para que histórias como a minha cheguem a mais pessoas e sirvam de força e inspiração. O apoio de cada um de vocês é o que mantém esse espaço vivo, um lugar onde podemos compartilhar experiências e mostrar que é possível superar até as situações mais difíceis, com dignidade e esperança. E também quero pedir que você comente aqui de qual cidade está assistindo. Eu adoro saber de onde chegam as mensagens e perceber que, mesmo de lugares tão diferentes, nossos corações se conectam por experiências parecidas. A minha história é cheia de emoções, e o que eu senti nesse período marcou profundamente a minha alma. Foi como ver o chão abrir sobre os meus pés, sentir a solidão dentro da própria casa, e ainda assim, encontrar força para me manter firme. Hoje compartilho isso com vocês, esperando que cada palavra traga não só emoção, mas também coragem para quem precisar. Era uma tarde comum. O sol batia suave pelas frestas da cortina da sala e eu estava terminando de costurar a barra de uma toalha antiga que guardava desde o meu casamento. O silêncio da casa, interrompido apenas pelo canto de um sabiá no quintal, me trazia uma sensação de paz que há muito tempo eu não sentia. De repente, ouvi o portão abrir com um rangido mais longo que o normal. Levantei os olhos e, para minha surpresa, vi Paulo entrando apressado com a esposa ao lado, cada um carregando uma mala grande. Meu coração deu um salto, não de alegria, mas de um pressentimento estranho, como se algo estivesse prestes a mudar de forma definitiva. Ele mal fechou o portão, empurrou a porta e entrou, falando alto. "Mãe, a gente chegou. Precisamos conversar." Aquela frase não veio acompanhada de abraço ou sorriso. Apenas uma seriedade que fez meu estômago apertar. Levantei-me devagar, tentando disfarçar a surpresa, e forcei um sorriso. "Sejam bem-vindos, meu filho, minha nora. O que aconteceu?" Perguntei, já sentindo que não era apenas uma visita. Paulo largou a mala no canto e olhou rapidamente para a esposa, como quem busca a cumplicidade, antes de responder. "A gente vai ficar aqui por um tempo. É só até a gente se organizar, mãe." Eu, acostumada a acolher, não hesitei em concordar. Mas algo na forma como ele falou, quase como uma imposição, me incomodou. A nora, que mal havia me cumprimentado, começou a andar pela sala, observando cada detalhe. Tocou nos móveis como se estivesse avaliando. Olhou para o sofá antigo com expressão de desaprovação e comentou: "Essa casa tem muito potencial. Pra gente." A maneira como ela disse "pra gente" me soou como um aviso. Enquanto eles acomodavam as malas no quarto de hóspedes, permaneci parada na sala, sentindo o peso das palavras que haviam acabado de ser ditas. A voz dela ecoava na minha mente e, de repente, meu lar parecia um território prestes a ser disputado. Quando meu marido, Antônio, chegou do quintal, viu as malas e me lançou um olhar interrogativo. Contei rapidamente o que Paulo tinha dito. E ele, sempre calmo, apenas respondeu: "Vamos dar um tempo, Helena. Eles devem estar passando por alguma dificuldade." Essa paciência dele sempre foi um contraponto ao meu coração inquieto. Eu queria acreditar que era só isso, mas o tom da conversa não saía da minha cabeça. Na hora do jantar, preparei uma refeição simples: arroz, feijão, frango ensopado e salada. Sentei-me à mesa com a esperança de que, com comida e conversa, o clima ficasse mais leve.
Paulo comeu rápido, quase sem falar. A nora, entre uma garfada e outra, comentou que essa cozinha podia ser integrada à sala para dar mais espaço e que um armário novo ficaria perfeito aqui. Eu sorri educadamente, mas cada palavra dela soava como um plano para transformar a minha casa. Senti uma pontada de desconforto, mas mantive o silêncio. Afinal, não queria iniciar nenhum atrito. No entanto, por dentro, comecei a me sentir como uma visitante na minha própria casa. Mais tarde, enquanto lavava a louça, ouvi risadas abafadas vindas do quarto de hóspedes. Não eram risadas de alegria, eram risadas de cumplicidade. Paulo falava algo sobre finalmente ter mais tranquilidade e agora as coisas vão se encaixar. Tentei não pensar muito, mas a inquietação crescia. Antônio, percebendo meu semblante carregado, colocou a mão no meu ombro e disse: Helena, vamos observar, não vamos tirar conclusões precipitadas. Assenti, mas por dentro já sabia que essa estadia não seria tão passageira quanto eles haviam prometido. No dia seguinte, acordei cedo, como sempre. Gosto de sentir a casa acordando comigo, de ouvir os pássaros e o barulho do café subendo no coador, mas a rotina já estava diferente. A porta do quarto de hóspedes estava fechada e não ouvi nenhum movimento. Preparei o café, coloquei pão na mesa e fiquei esperando. Paulo saiu do quarto de camiseta e shorts. Parecia cansado. Cumprimentou-me rapidamente e se sentou à mesa sem muito entusiasmo. A nora veio logo atrás, mexendo no celular sem sequer levantar os olhos para me cumprimentar. Ela sentou e, olhando para a varanda, disse: Seria bom colocar uma rede aqui. Eu adoro rede. A gente podia fazer isso em breve. O agente podia, mais uma vez soou como se a casa fosse deles. Antônio entrou na cozinha, percebeu a tensão e tentou puxar assunto neutro, falando sobre o tempo e sobre a horta, mas Paulo não parecia interessado. Ele falava baixo com a esposa, cochuchando coisas que eu não conseguia entender. A cada palavra sentia-me mais distante do meu próprio filho. Era como se houvesse um muro invisível entre nós, e ele estivesse do outro lado, junto com alguém que não conhecia a história desta casa, nem o amor que foi colocado em cada canto dela. Quando terminei de tomar meu café, fiquei observando pela janela a forma como Paulo caminhava pelo quintal. Ele olhava as árvores, os canteiros e até a parede do fundo, como quem faz uma inspeção. A nora tirava fotos com o celular e percebi que em algumas ela apontava para possíveis mudanças. Foi nesse momento que senti um nó na garganta. Aquela não era apenas uma visita. Aquilo tinha cara de ocupação. Uma ocupação silenciosa, mas calculada. Voltei para dentro com um peso no peito, tentando manter a serenidade. Naquele dia percebi que algo estava diferente no meu filho. Paulo sempre foi determinado, mas também sempre respeitoso. Agora havia nele um ar de impaciência, como se eu estivesse atrapalhando algum plano. Antônio me viu preocupado e disse: Helena, vamos observar. Não vamos tirar conclusões precipitadas. Assenti, mas por dentro já sabia que essa estadia não seria tão passageira quanto eles haviam prometido. Na manhã seguinte à chegada de Paulo e da esposa, percebi que a minha casa já não tinha mais o mesmo silêncio acolhedor que sempre me acompanhou ao acordar. Antes, eu ouvia o canto suave dos pássaros no quintal e o leve tilintar das colheres quando preparava meu café. Mas agora, o som que chegava aos meus ouvidos era outro. Portas sendo abertas e fechadas com força, passos apressados no corredor e até um murmúrio constante vindo do quarto de hóspedes. Enquanto colocava a chaleira no fogão, ouvi a voz da nora, abafada, dizendo algo como: precisamos pensar em como vamos organizar esse espaço. E logo em seguida, o tom de Paulo, mais baixo, mas com aquela firmeza que me fazia estremecer: calma, vamos conversar na hora certa.
Senti um aperto no peito, porque aquelas palavras me confirmavam que havia conversas acontecendo longe de mim, dentro da minha própria casa. Enquanto mexia o café, percebi que não ouvia mais o som do portão se abrindo e fechando com frequência, como acontecia antes, quando eu recebia visitas rápidas. Era como se a casa estivesse cada vez mais sendo ocupada, mas sem aquele vai e vem de quem vem por pouco tempo. Paulo apareceu na cozinha ainda de pijama, bocejando, e se serviu de café sem nem me olhar nos olhos. "Dormiu bem, meu filho?" perguntei, tentando puxar assunto e quebrar aquele gelo que vinha crescendo entre nós. Ele respondeu um "Sim, mãe", seco, sem acrescentar nada. Logo depois, a esposa dele entrou, mexendo no celular, e nem me cumprimentou. Sentou-se à mesa e começou a falar com ele como se eu nem estivesse ali. "Paulo, a gente precisa pensar onde vai colocar nossas coisas. Esse quarto é pequeno, mas se a gente reorganizar a sala, dá para ter mais espaço." Senti meu estômago embrulhar. A sala que eu cuidei por anos, cada móvel colocado com carinho, cada fotografia carregando memórias, agora estava sendo mencionada como um espaço a ser reorganizado para atender a um plano que não incluía minha opinião. Tentei não reagir. Mantive o sorriso, mas dentro de mim algo se quebrou. Antônio, que até então estava sentado em silêncio, limpou a garganta e disse de forma educada: "A sala está bem do jeito que está. Tudo aqui foi pensado com muito cuidado." A nora deu um sorriso rápido, mas não de concordância, e sim de quem pensa que a conversa não terminou ali. Mais tarde, enquanto lavava a louça, percebi que a rotina estava mudando. Paulo e a esposa passavam mais tempo trancados no quarto, mas a casa estava cheia de pequenos sinais de ocupação. Um par de sapatos deixado na sala, a bolsa dela sobre a mesa de jantar, as malas abertas no corredor. Era como se, aos poucos, cada canto fosse sendo marcado por eles. À noite, quando pensei que o silêncio iria finalmente voltar, ouvi os dois conversando em tom baixo, mas suficiente para que algumas palavras escapassem. "A gente precisa falar logo com ela sobre como vai ser daqui para frente", disse a voz da nora. Paulo respondeu: "Calma, é melhor esperar um pouco. Não quero que ela reaja mal logo de cara." Senti um aperto no peito, porque era óbvio que havia um plano, mas eu ainda não sabia qual seria o golpe final. No dia seguinte, o café da manhã foi ainda mais silencioso. Sentei-me à mesa, como sempre fiz, mas a presença deles parecia deslocada, como se eles estivessem ali apenas aguardando o momento certo para um anúncio importante. "Mãe, a gente precisa conversar, mas não agora", disse Paulo, evitando me encarar. Antônio ergueu os olhos do jornal, me olhou rapidamente e voltou a fingir que lia, mas eu sabia que ele também estava incomodado. A nora tomou um gole de café e disse de repente: "Essa casa é muito boa, mas precisaria de algumas mudanças para ficar perfeita para nós." Essa frase, dita com naturalidade, fez meu coração disparar. Não era perfeita para todos, era perfeita para nós. Tentei manter a calma e mudar o rumo da conversa. Perguntei se eles já tinham pensado em procurar um lugar próprio, se talvez precisassem de ajuda para pagar um aluguel enquanto se estabilizavam. Paulo suspirou como se a minha pergunta fosse inconveniente e respondeu: "Mãe, por enquanto é melhor ficarmos aqui. Tá tudo muito caro lá fora e aqui a gente consegue economizar." A esposa dele acrescentou, sem me olhar nos olhos: "E com algumas adaptações vai ficar tudo mais confortável para todo mundo." Eu queria acreditar na boa intenção, mas dentro de mim a sensação era clara. Eles não estavam pensando em uma estadia passageira. Naquela noite o clima ficou ainda mais pesado. Enquanto arrumava a cozinha, ouvi passos na sala. Fui até lá e encontrei a nora medindo a parede com uma fita métrica que ela trouxe não sei de onde. "O que você está fazendo?" perguntei, tentando soar calma. Ela sorriu e respondeu: "Só vendo como ficaria um armário maior aqui. Acho que ajudaria muito na organização." Paula apareceu logo em seguida e disse: "Mãe, a gente só está pensando em melhorias. Vai ficar bom para todo mundo." Mas o jeito como ele falou melhorias me fez perceber que aquela casa
já estava sendo imaginada sem a minha presença como prioridade. Fui dormir com o coração pesado. O quarto, que sempre foi meu refúgio, agora parecia pequeno, sufocante. Enquanto deitava, ouvia risadas vindas do outro quarto. E essas risadas não eram de alegria inocente. Eram risadas de quem está conversando sobre algo que não querem que os outros saibam. Antônio, que deitado ao meu lado, segurou minha mão e disse baixinho: Helena, vamos ter paciência. Vamos ver onde isso vai dar. Mas eu estou de olho. Aquelas palavras me confortaram por um instante, mas eu sabia que estava diante de algo que ia muito além de um simples período de adaptação. Naquela manhã, o clima na casa parecia mais carregado do que nunca, como se o ar estivesse pesado, difícil de respirar. Acordei cedo, como sempre, e preparei o café, mas meu coração já estava inquieto. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer e não era coisa boa. Antônio ainda dormia e eu, tentando me distrair, arrumei a mesa com capricho, como fazia todos os dias. Coloquei as xícaras alinhadas, o pão fatiado, a manteiga e o café fumegando. Mas antes que eu pudesse me sentar, ouvi passos apressados no corredor. Paulo entrou na cozinha de semblante fechado, sem o bom dia de costume, puxou a cadeira e se sentou de qualquer jeito. Eu tentei sorrir e disse: Bom dia, meu filho. Dormiu bem? Ele, sem olhar para mim, respondeu de maneira seca: Mãe, a gente precisa falar sobre umas coisas. Não dá mais para ficar desse jeito aqui em casa. Meu coração acelerou e eu respirei fundo para não demonstrar nervosismo, tentando manter a calma enquanto perguntava: Do que você está falando, Paulo? Ele me encarou com um olhar que misturava impaciência e autoridade, como se eu fosse uma criança que precisava ser corrigida. Olha, mãe, eu e a Patrícia estamos tentando ter a nossa vida de casados, mas aqui tá complicado. Não tem privacidade, não tem espaço, a gente não consegue se sentir em casa. A senhora entende, não é? Disse ele como se fosse algo óbvio, como se eu tivesse a obrigação de compreender sem questionar. A nora, Patrícia, entrou logo em seguida também com expressão séria. Ela se encostou no batente da porta, cruzou os braços e completou: Realmente, Helena, a gente precisa de um ambiente que funcione para nós. Aqui tem muita coisa que poderia ser diferente, mas com a senhora e o seu Antônio por perto, fica difícil para a gente viver como casal. Eu senti cada palavra dela como se fosse um empurrão para fora da minha própria casa. Tentei respirar fundo e disse: Patrícia, eu entendo que vocês queiram privacidade, mas essa é a casa onde eu e o Antônio vivemos há anos. Vocês vieram para ficar por um tempo, não para mudar tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Paulo bateu levemente a mão na mesa e disse com um tom mais alto: Mas, mãe, a senhora precisa entender que é complicado para a gente. A gente precisa pensar numa solução que funcione para todos. Senti meu rosto esquentar e as mãos começaram a tremer de leve. Eu conhecia meu filho, sabia que aquele tom de voz não era apenas de desabafo, mas de quem está tentando impor uma decisão. Olhei para ele e, com voz firme, mas ainda tranquila, respondi: Paulo, a solução para todos tem que começar pelo respeito. E respeito significa que a gente conversa sem esquecer quem é dono dessa casa. Patrícia bufou, revirando os olhos, e murmurou algo que não consegui entender, mas percebi que não era nada bom. Naquele instante, Antônio apareceu na cozinha. Ele percebeu que havia algo errado pelo clima tenso e perguntou: O que está acontecendo aqui? Paulo olhou para o pai e disse: Pai, a gente só está falando que está difícil viver todos juntos aqui. A gente precisa de privacidade, de espaço. É complicado para nós dois. Antônio me olhou rapidamente e depois para ele, mantendo a calma. Paulo, essa é a casa da sua mãe. Nós construímos cada parede com nossas próprias mãos. Você sempre será bem-vindo aqui. Mas falar em falta de espaço como se a gente fosse um peso não é justo. Vi Paulo engolir em seco, mas ainda assim ele respondeu: Pai, não é isso que eu quis dizer. Só que não está funcionando. É difícil viver assim. Patrícia aproveitou para acrescentar: Talvez se a casa fosse só nossa, a gente poderia organizar melhor as coisas. A gente pensa até em investir aqui. O golpe estava dado.
Eu entendi naquele momento que aquela conversa não era apenas sobre privacidade. Eles queriam mais. Eles queriam a casa. Meu estômago embrulhou, mas eu mantive a voz calma para não perder o controle. Paulo, Patrícia, eu abri minha casa para vocês com todo o carinho, mas não aceito que venham aqui falar como se eu e o Antônio estivéssemos atrapalhando a vida de vocês. Nós estamos na nossa casa. Vocês são hóspedes, e hóspedes respeitam as regras do lugar onde estão. O silêncio tomou conta da cozinha. Patrícia desviou o olhar e Paulo pareceu ainda mais irritado, como se não esperasse que eu fosse tão direta. Eu podia sentir o sangue pulsando nas têmporas, mas me mantive firme. Ele passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e disse: Eu não quero brigar, mãe. Só quero que a senhora entenda o nosso lado. A gente precisa de liberdade e aqui a gente não consegue. Eu senti vontade de dizer que liberdade se conquista com responsabilidade, mas preferi guardar minhas palavras para o momento certo. Antônio, percebendo que a conversa não levaria a lugar nenhum naquele instante, interveio. Paulo e Patrícia, vamos parar por aqui. Ninguém está no clima para esse tipo de conversa agora. Vamos dar um tempo, deixar as coisas esfriarem. Eles assentiram de forma contida, mas eu sabia que aquela conversa não estava encerrada. Era apenas uma pausa antes da próxima investida. Enquanto eles saíam da cozinha, trocando olhares cúmplices, fiquei sozinha sentada à mesa de café, encarando minha xícara que já estava fria. Senti o peso das palavras deles, o peso de perceber que o meu filho, que eu criei com tanto amor, agora falava comigo como se eu fosse um obstáculo. Me perguntei onde foi que eu errei, se havia algo que eu pudesse ter feito diferente para não chegar a esse ponto. Antônio se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: Helena, não se culpe, o problema não está em você. A gente ainda vai precisar ter uma conversa séria com o Paulo, mas no momento certo. Não se desgaste agora. Eu respirei fundo, tentando me acalmar, mas por dentro eu já sabia que a tempestade estava se formando e que mais cedo ou mais tarde ela ia desabar sobre nós. Aquela tarde começou como qualquer outra, mas desde cedo havia algo estranho no ar. Uma tensão quase palpável que parecia se acumular dentro de cada parede da casa. Antônio havia saído para resolver umas coisas na oficina e eu fiquei sozinha cuidando das tarefas do dia. Passei um pano no chão da cozinha, arrumei a sala e tentei me distrair organizando algumas fotos antigas. Cada foto trazia uma lembrança boa e por alguns minutos consegui me perder nelas. Até que ouvi passos apressados e pesados vindo do corredor. Antes que eu pudesse me levantar, Paulo entrou na sala com o rosto vermelho, os olhos faiscando, e disse num tom que nunca havia usado comigo: Mãe, a gente precisa resolver isso de uma vez. Não dá mais para continuar desse jeito. Meu coração acelerou na mesma hora. Era como se tudo aquilo que vinha sendo contido nos últimos dias estivesse prestes a explodir. Tentei manter a calma e perguntei, já sentindo que não seria uma conversa tranquila: Do que você está falando, Paulo? Ele passou a mão pelos cabelos com força e andou de um lado para o outro na sala, claramente irritado. Eu e a Patrícia não aguentamos mais viver assim. Não tem espaço, não tem privacidade, não dá para viver como um casal aqui. A gente precisa de liberdade e aqui não tem liberdade nenhuma. A senhora precisa entender isso. A maneira como ele falava, com aquela impaciência carregada, me fazia sentir como se estivesse sendo julgada dentro da minha própria casa. Respirei fundo e tentei responder com serenidade, mas minha voz tremia. Paulo, abaixa sua voz. Eu não criei você para me tratar assim. Se você quer privacidade, existem formas de conseguir isso, mas não é expulsando seus pais da própria casa. Patrícia, que até então estava apenas observando, se aproximou dele e colocou a mão no braço dele, tentando acalmá-lo, mas percebi nos olhos dela que aquela conversa não estava terminando. Paulo, não adianta gritar, a gente precisa conversar de outra forma. Mas o tom não era de paz, era de estratégia. Foi nesse instante que eu vi a porta da frente se abrir e Antônio entrar. Ele parou na porta da sala, avaliou a cena e disse com uma voz que, embora calma, carregava uma autoridade silenciosa: O que está acontecendo aqui? Paulo virou-se para o pai e, sem baixar o tom de voz, disse: Pai,
A gente não consegue viver desse jeito. Não tem espaço, não tem privacidade e a gente não consegue ser um casal de verdade com vocês sempre por perto. Alguma coisa precisa mudar. Antônio olhou para ele fixamente, depois para mim, e eu percebi que os olhos dele tinham uma mistura de decepção e tristeza. Ele deu um passo à frente e disse: Paulo, eu sempre ensinei você a respeitar sua mãe. Essa casa é dela tanto quanto é minha. E ninguém vai levantar a voz para ela dentro dessas paredes. Se você quer privacidade, talvez seja a hora de procurar o seu próprio espaço. Mas não é assim que você vai conseguir o que quer. Paulo pareceu surpreso, mas com a firmeza do pai. Mas ainda manteve aquela expressão de quem não ia desistir. Patrícia permaneceu em silêncio, mas os olhos dela diziam muito. Eu fiquei parada observando, com o coração ainda acelerado. Sabia que aquela discussão não estava resolvida. Naquele momento, percebi que as palavras de Paulo não eram um rompante passageiro. Era um sentimento que vinha crescendo, alimentado talvez por influência, talvez por frustração, mas que agora estava explodindo. E eu ali no meio da sala, sentia que a minha casa não era mais o porto seguro que sempre foi. Eu sabia que depois daquele dia, nada mais seria como antes. Naquela noite, depois do que aconteceu na sala, o silêncio dentro da casa parecia mais alto do que qualquer grito. Eu sentia as palavras de Paulo ecoando dentro de mim como marteladas. Essa casa precisa ser nossa. Não conseguimos viver com vocês por perto. Como se ele estivesse querendo arrancar de mim não apenas um espaço físico, mas também a dignidade de tudo o que construímos. Antônio, depois de colocar um ponto final temporário na discussão, não disse mais nada. Ele caminhou lentamente até o nosso quarto e eu o segui logo depois, mas diferente de outras vezes em que nos deitávamos lado a lado e dividíamos palavras suaves antes de dormir, aquele dia nos calou. Sentei-me na beira da cama e fiquei olhando para as minhas mãos, como se ali eu fosse encontrar uma resposta. Perguntava a mim mesma em que momento meu filho se transformou naquele homem duro, sem empatia, que se achava no direito de tomar aquilo que não lhe pertencia. Será que fui cega por tanto tempo? Será que o amor de mãe me impediu de enxergar a frieza que ele vinha cultivando? Antônio ainda estava de pé, encostado na parede do quarto, com os braços cruzados e os olhos fixos no chão. O rosto dele, geralmente calmo, estava sério como eu não via há anos. Ele parecia mastigar pensamentos pesados, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas antes de abrir a boca. Eu ainda, com a voz trêmula, fui quem quebrou o silêncio. Disse baixinho: "Você viu o jeito que ele falou comigo, Antônio? Como se eu fosse uma intrusa, como se essa casa já não fosse mais nossa." Ele levantou os olhos e me olhou com uma mistura de dor e firmeza. Veio até mim, sentou-se ao meu lado e segurou minha mão com força. Eu vi, Helena. Eu ouvi cada palavra. E eu jamais vou permitir que ele repita isso de novo, nem com você, nem comigo. Isso acabou. Senti a força daquelas palavras como um abraço. Pela primeira vez desde que tudo começou, tive a certeza de que eu não estava sozinha. Na manhã seguinte, o sol mal tinha clareado o céu e Antônio já estava de pé, arrumado, como se fosse enfrentar uma batalha. Eu levantei pouco depois, ainda com o coração apertado, mas ao ver o semblante dele, mais decidido do que nunca, senti um pouco de coragem renascer em mim. Ele preparou o café como fazia nos domingos, colocou a mesa com calma e esperou Paulo e Patrícia aparecerem. Quando eles finalmente vieram, ainda meio sonolentos, ele estava sentado à cabeceira, com o olhar firme e o corpo ereto. Ninguém falou nada nos primeiros minutos. O som do café sendo servido foi a única coisa que se ouvia, até que Antônio limpou a garganta, olhou direto para Paulo e disse: "Hoje nós vamos conversar como homem para homem, e você vai escutar até o fim." Paulo, surpreso com o tom do pai, largou o pão na metade e olhou para ele com os olhos semicerrados. Patrícia ficou em silêncio, como se percebesse que aquela conversa não era dela. Antônio continuou: "Você entrou nessa casa com sua esposa dizendo que precisava de um tempo, de um lugar para se organizar.
Nós abrimos as portas, demos cama, comida, espaço. O que não damos e nem vamos dar é autoridade. Essa casa é nossa. Não foi herança, não foi sorte, foi suor. E você jamais vai ter o direito de levantar a voz para sua mãe dentro dessas paredes. Paulo tentou interromper, levantando a mão e dizendo: Pai, o senhor está exagerando. Mas Antônio não deixou. Levantou-se da cadeira e, com um tom que calou até os passarinhos no quintal, disse: Não estou exagerando coisa nenhuma. Eu vi você gritar com a sua mãe. Vi você tratar a mulher que te deu a vida como se fosse um obstáculo. Isso não é o filho que eu criei. Eu não conseguia conter as lágrimas. Elas desciam pelo meu rosto sem esforço, não de tristeza apenas, mas de um misto de dor, alívio e vergonha. Vergonha pelo que meu filho tinha se tornado, mas também alívio por ter ali, ao meu lado, um homem que sempre me defendeu. Paulo ficou sem reação por alguns segundos. Depois passou as mãos no rosto como se quisesse apagar o que tinha feito e disse num tom bem mais baixo: Eu só queria construir a minha vida aqui, com um pouco de tranquilidade. Antônio não cedeu. Então construa. Mas construa em outro lugar. Quem constrói começa do zero. Não tenta tomar o que é dos outros. Se você quer privacidade, vai atrás dela com esforço. Não vai ser destruindo o nosso lar que você vai encontrar paz. Naquele momento eu entendi que algo havia mudado. Paulo, pela primeira vez desde que chegou, pareceu encolher diante das palavras do pai. Ele baixou os olhos e ficou em silêncio. Patrícia puxou a cadeira para trás lentamente e saiu da mesa sem dizer nada, como quem percebe que seus planos estavam sendo frustrados. Eu permaneci sentada, olhando para o meu filho, com o coração pesado, mas ainda assim batendo com a força de quem começa a recuperar o que é seu. Antônio, ainda de pé, aproximou-se de mim, colocou a mão no meu ombro e disse, olhando diretamente para Paulo: A Helena tem mais coragem e mais dignidade do que você pode imaginar, e eu vou estar ao lado dela em cada decisão. Isso aqui ainda é o nosso lar, e enquanto for, você vai nos respeitar. Na manhã seguinte, ao café silencioso e tenso, acordei antes de todos, como sempre faço. Preparei o café lentamente, tentando controlar a ansiedade que me consumia desde a noite anterior. Eu sabia que aquele dia seria decisivo. Enquanto mexia a colher na xícara, senti o coração bater acelerado. Antônio acordou pouco depois, ainda com aquele semblante sério, mas firme, o mesmo que usou para colocar Paulo em seu devido lugar na conversa anterior. Ele me olhou, respirou fundo e disse: Helena, hoje nós vamos falar com ele, sem meias palavras. Isso precisa acabar de uma vez por todas. Assenti com a cabeça, sentindo um frio percorrer minha espinha. Eu sabia que ele estava certo, mas ainda assim era meu filho. E tomar uma decisão que significasse mandar meu próprio filho sair da minha casa era algo que apertava minha alma. Enquanto preparávamos a mesa para o café, ouvi passos lentos vindos do corredor. Paulo apareceu primeiro, ainda de pijama, com os olhos semicerrados e o semblante carregado. Patrícia veio logo atrás, mexendo no celular, sem nem levantar o olhar para nós. O clima estava tão pesado que até o som das cadeiras sendo puxadas parecia ecoar na cozinha. Ninguém disse nada nos primeiros minutos, até que Antônio, sem rodeios, falou: Paulo, sente-se direito. A gente vai conversar agora. E dessa vez não vai ter volta. Paulo levantou os olhos para o pai, surpreso com o tom, mas obedeceu. Patrícia se acomodou ao lado dele, mas cruzou os braços com aquela postura de quem está pronta para discutir se for preciso. Eu respirei fundo e senti minhas mãos suarem levemente. Antônio começou falando, com voz calma, mas firme, escolhendo cada palavra como quem coloca tijolo sobre tijolo. Você veio para cá dizendo que era temporário. Disse que precisava de um tempo para se estabilizar. Nós acreditamos em você, Paulo. Mas o que aconteceu nesses dias deixou claro que o seu objetivo não é apenas passar um tempo aqui. É tomar o que é nosso. E isso não vai acontecer. Paulo tentou interromper, mas Antônio levantou a mão pedindo silêncio. Agora é a nossa vez de falar. Você levantou a voz para sua mãe. Disse coisas que nenhum filho deveria dizer. E mais,
Tentou fazer parecer que o problema era a falta de espaço, quando na verdade o problema é a falta de respeito. Senti meu coração apertar e, com a voz embargada, acrescentei: Paulo, eu te dei a vida. Eu te dei amor, teto, comida, educação. E você está tentando tirar de mim o único lugar que sempre foi meu porto seguro. Isso não é justo, meu filho. Paulo desviou o olhar, evitando encarar diretamente nem a mim nem ao pai. Patrícia, impaciente, falou no lugar dele: Ninguém quer tirar nada de vocês, a gente só quer viver bem. A casa é grande, não vejo problema em a gente reorganizar para ficar bom para todo mundo. Antônio virou o olhar para ela e, com um tom ainda mais sério, disse: Patrícia, você está na casa da minha esposa. Essa conversa não é sobre reorganizar, é sobre respeito. E o respeito aqui foi quebrado. Por isso, vocês precisam procurar o próprio espaço de vocês. A partir de hoje, é hora de começarem a se organizar para sair. Eu vi o rosto de Paulo mudar, passando de surpresa para incredulidade. Ele abriu a boca, mas as palavras demoraram a sair. Finalmente disse: Vocês estão me expulsando? Eu olhei nos olhos dele, sentindo as lágrimas arderem, mas sem permitir que caíssem. Não estamos te expulsando, Paulo. Estamos devolvendo a você a responsabilidade de cuidar da própria vida. Eu não vou viver em conflito dentro da minha casa. Nem eu, nem seu pai merecemos isso. Você é adulto, casado. É hora de viver como tal, no seu próprio lar. Ele balançou a cabeça, incrédulo, e disse: Eu não esperava isso de vocês. Antônio respondeu com firmeza: E eu não esperava ouvir meu filho gritar com a mãe. Estamos quites. A sala ficou em silêncio. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Patrícia ainda tentou argumentar, dizendo que não seria fácil, mas dessa vez nem eu nem Antônio demos brecha. Nada na vida é fácil, Patrícia. Nós também começamos com pouco. Vocês vão conseguir, mas não será às custas da nossa paz. Respondi tentando manter a calma. O silêncio que seguiu foi denso, quase sólido. Paulo olhou para baixo, respirou fundo e disse com uma voz mais baixa: Tá bom, a gente vai sair. Foi como se um peso enorme tivesse sido tirado do ar, mas ao mesmo tempo um outro peso se instalasse dentro de mim. Eu queria que as coisas fossem diferentes. Queria que meu filho tivesse entendido tudo antes de chegar a esse ponto. Queria que a saída dele fosse por decisão própria, e não por um confronto doloroso. Mas eu também sabia que às vezes é preciso tomar decisões duras para proteger aquilo que construímos. Enquanto eles levantavam da mesa e iam para o quarto, fiquei sentada, olhando para a xícara de café quase intocada à minha frente. Antônio colocou a mão sobre a minha e disse: Helena, você foi forte, Helena. Era preciso. Assenti ainda sentindo um nó no gargumo e percebi que, embora dolorosa, aquela decisão era necessária. Eu sabia que aquela conversa não encerrava toda a mágoa, mas era o primeiro passo para recuperar a paz dentro da nossa casa. No dia seguinte àquela conversa definitiva, o clima na casa estava carregado, mas de um jeito diferente. Não era mais aquela tensão disfarçada, cheia de sussurros e olhares atravessados. Era um silêncio frio, quase pesado, que parecia deixar claro que a decisão já havia sido tomada. Acordei cedo, como sempre, e caminhei pela casa com passos lentos, sentindo cada canto como se quisesse memorizar a sensação de paz que começava a voltar aos poucos. Quando passei pela porta do quarto de hóspedes, percebi que ela estava fechada e ouvi vozes baixas lá dentro. Paulo e Patrícia conversavam, mas o tom era contido, sem as risadas que me incomodavam nos dias anteriores. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por saber que finalmente eles haviam entendido que a nossa casa não seria tomada, e tristeza por perceber que a relação com meu filho estava ferida de uma maneira que talvez demorasse a cicatrizar. Antônio já estava na cozinha quando entrei. Ele me olhou com um semblante mais tranquilo, mas ainda sério. Hoje eles vão ter que começar a se mexer, Helena. A decisão foi tomada ontem. Não podemos deixar que isso se prolongue. Assenti, sentindo um frio percorrer minha espinha. Por mais que eu quisesse que eles fossem,
Havia em mim aquela dor silenciosa de mãe que ainda se perguntava onde foi que tudo começou a desandar. Preparamos o café em silêncio e logo ouvi o som da porta do quarto se abrindo. Paulo apareceu primeiro, com uma expressão cansada, como se tivesse passado a noite inteira pensando. Patrícia veio atrás, o rosto mais fechado que o normal, e sentaram-se à mesa, sem dizer nada. O som das cadeiras arrastando no chão pareceu ecoar pelo ambiente e eu podia sentir que aquele café da manhã seria o início do fim da estadia deles ali. Antônio foi o primeiro a falar, rompendo o silêncio de forma direta, como sempre. Paulo, vocês já começaram a procurar um lugar para ficarem? Eu espero que vocês entendam que essa saída não é castigo, é consequência. E consequência precisa ser cumprida. Paulo respirou fundo e passou a mão no rosto como se estivesse tentando ganhar tempo antes de responder. Pai, a gente está vendo uns lugares, mas não é tão simples. Tá tudo caro e eu ainda estou tentando resolver umas coisas do trabalho. Eu não queria que ficasse esse clima pesado entre a gente. Eu o olhei nos olhos, tentando encontrar ali o filho que eu criei, mas veio apenas um homem confuso, dividido entre o orgulho ferido e a dificuldade de assumir seus erros. Paulo, o clima só ficou pesado porque você ultrapassou limites que não deveriam ser ultrapassados. Se você quer mudar isso, a primeira coisa é reconhecer que agiu errado. E a segunda é agir para corrigir. Respondi, tentando manter a calma. Patrícia, que até então estava em silêncio, resolveu falar. A gente está tentando resolver tudo, mas às vezes eu sinto que vocês estão sendo muito duros. É como se não quisessem a gente aqui de jeito nenhum. Antônio olhou para ela com firmeza e disse: Não é que não queiramos vocês, é que não aceitamos desrespeito. E quando alguém vem para a casa de outra pessoa, precisa lembrar que está como hóspede. E hóspedes não mudam as regras da casa. Patrícia desviou o olhar e percebi que, pela primeira vez, ela não tinha uma resposta pronta. Paulo abaixou a cabeça e ficou em silêncio. Aquilo, de alguma forma, me mostrou que eles começavam a entender que não havia mais espaço para negociação. Depois do café, Antônio chamou Paulo para conversar na sala, longe da mesa, mas eu fiquei por perto, arrumando as coisas e pude ouvir cada palavra. Filho, vou te falar como homem para homem. Eu sei que a vida não é fácil. Sei que você está tentando dar um futuro para sua esposa e admiro isso. Mas parte de ser homem é entender que as coisas se conquistam com trabalho e respeito, não tomando o que é dos outros. Você sempre vai ter a nossa ajuda, mas nunca vai ter o direito de impor nada nessa casa. Por isso, quanto antes vocês arrumarem um lugar, melhor vai ser para todo mundo. Paulo ficou calado por alguns segundos antes de responder. Pai, eu sei que passei do limite, eu me deixei levar pelo nervosismo, pela pressão. Eu achei que ia ser mais fácil ficar aqui, mas eu percebo que não é justo. Foi a primeira vez que ouvi meu filho admitir que havia errado. E aquilo apertou meu coração de um jeito difícil de explicar. Eu queria abraçá-lo, mas sabia que ainda não era o momento. Ele precisava sair dali, entendendo a lição por completo. Patrícia entrou na sala nesse momento. Talvez por sentir que a conversa estava mudando de tom. Paulo, vamos ver os anúncios que eu te mostrei ontem. A gente precisa começar a decidir, disse, num tom menos provocativo do que o de antes. Senti um pequeno alívio, porque isso significava que, pelo menos, ela também começava a aceitar que a mudança era inevitável. Paula assentiu e, pela primeira vez em muito tempo, vi nos olhos dele não a resistência teimosa, mas a resignação de quem entende que precisa dar o próximo passo. Naquela tarde, o clima na casa mudou sutilmente. Eles passaram mais tempo no quarto, mexendo no celular e conversando baixo. Não houve olhares desafiantes nem comentários atravessados.
Antônio, percebendo a mudança, me disse no fim do dia: "Eles perceberam, Helena. Agora é questão de tempo." Eu assenti, com um misto de tristeza e alívio. Tristeza porque nenhuma mãe quer ver o filho sair assim, e alívio porque finalmente nossa casa voltaria a ser um lar de paz. Enquanto preparava o jantar, senti pela primeira vez em dias que estava respirando com mais leveza. Eu sabia que ainda viria a conversa final, aquela em que a saída deles seria oficializada com data e tudo. Mas também sabia que naquele momento o mais importante já havia sido feito. Paulo havia entendido que ali não era mais o espaço dele. Na manhã em que eu sabia que tudo seria decidido de vez, acordei mais cedo do que de costume. A claridade ainda tímida entrava pelas frestas da janela e o silêncio da casa parecia diferente, como se até as paredes soubessem que algo importante iria acontecer. Fiquei alguns minutos sentada na beira da cama, sentindo um aperto no peito, tentando reunir forças para enfrentar o que viria. Antônio já estava acordado também e, ao me ver imóvel, colocou a mão sobre a minha e disse com calma: "Helena, hoje a gente resolve tudo. Eles precisam de uma data e nós precisamos da nossa paz de volta. Vai ser difícil, sim, mas é necessário." Respirei fundo, sentindo as lágrimas se acumularem nos olhos, mas as engoli porque eu sabia que dessa vez não podia deixar a emoção tomar conta. Quando entrei na cozinha, decidi preparar um café da manhã simples, mas caprichado. Talvez fosse a minha maneira silenciosa de dizer que, apesar de tudo, eu ainda era mãe e queria que Paulo saísse daqui sabendo que o amor que sinto por ele não mudou. Coloquei o café para coar, arrumei a mesa com pão fresco, queijo e bolo, tentando manter as mãos firmes enquanto o coração parecia querer sair pela boca. Logo ouvi passos no corredor. Paulo apareceu primeiro, com um semblante cansado, como se tivesse passado a noite pensando. Patrícia veio logo atrás, com o rosto fechado, mas sem aquele ar desafiador que antes me incomodava tanto. Eles se sentaram à mesa em silêncio, e foi Antônio quem quebrou a quietude. "Paulo, Patrícia, a gente precisa conversar. E dessa vez não é para discutir, é para definir." A voz dele era calma, mas firme. O tipo de voz que não deixa espaço para desentendimentos. Paulo ergueu os olhos, hesitou por um instante e depois disse: "Pai, a gente já está procurando um lugar. Não é fácil, mas a gente vai sair. Só queria mais uns dias para organizar as coisas." Antônio assentiu, mas manteve o olhar firme. "Dias tudo bem, mas precisamos de uma data, Paulo. Não dá para viver nesse limbo. A casa precisa voltar a ter paz e vocês precisam começar a vida de vocês do jeito certo." Eu, com o coração apertado, acrescentei: "Meu filho, eu quero que você saiba que essa decisão não é porque não te amamos. É justamente porque te amamos que não podemos deixar você viver aqui de um jeito que só aumenta o conflito. É hora de você ter o seu próprio lar." Paulo abaixou os olhos e ficou mexendo distraidamente na xícara de café. Patrícia olhou para ele, esperando que ele fosse o primeiro a falar. Depois de alguns segundos de silêncio, ele respondeu: "Tudo bem, a gente pode sair até o fim do mês. Acho que conseguimos organizar tudo até lá." Eu senti um peso enorme saindo dos meus ombros, mas ao mesmo tempo um vazio começou a crescer dentro de mim. Era estranho pensar que em poucos dias a casa voltaria a ser como antes, mas como uma ferida emocional que demoraria para cicatrizar. Antônio estendeu a mão e disse: "Está decidido, então. Até o fim do mês vocês estarão no novo lar. E se precisarem de ajuda para carregar as coisas ou até para organizar, podem contar comigo. Mas a decisão está tomada." O resto do café foi silencioso, mas diferente de outras vezes. Não havia mais aquela tensão de quem espera o próximo embate. Havia sim uma sensação de aceitação. Patrícia, pela primeira vez, agradeceu pela hospedagem. Não foi com a emoção que eu gostaria, mas ainda assim foi um gesto. "Obrigada por receber a gente, Helena. Sei que as coisas não foram fáceis." Eu apenas sorri e disse: "O importante é que vocês sigam em frente. O resto, o tempo resolve." Paulo me olhou
e percebi que havia um arrependimento tímido nos olhos dele. Ele não pediu desculpas, mas naquele momento eu entendi que talvez as palavras viessem outro dia. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas mudanças. Eles passaram mais tempo fora, provavelmente visitando lugares e organizando a mudança. O quarto de hóspedes começou a ser esvaziado aos poucos. Sacolas e caixas se acumulavam discretamente e eu sentia cada item saindo como um lembrete silencioso de que o fim daquela fase estava próximo. Antônio me dizia todas as noites: Helena, está dando certo, eles estão indo e você vai voltar a ter o sossego que merece. Eu assentia, tentando acreditar, mas parte de mim ainda carregava a dor de mãe que se despede do filho, mesmo que por motivos inevitáveis. Na última semana, Paulo entrou na sala quando eu estava regando as plantas. Ele parecia nervoso, mas determinado. Mãe, eu queria te agradecer por tudo e também queria dizer que eu sei que passei dos limites. Não foi certo o que eu fiz. Eu estava com a cabeça cheia e acabei falando coisas que não devia. As palavras dele foram como um bálsamo para uma ferida aberta. Eu respirei fundo, tentei manter a voz firme e disse: Paulo, eu esperei muito para ouvir isso. Não porque eu precisava de um pedido de desculpas para te amar, mas porque eu precisava ter certeza de que você entendeu. O respeito é o que mantém qualquer família unida. Ele assentiu com os olhos marejados e, pela primeira vez em muito tempo, me deu um abraço verdadeiro. Quando o fim do mês chegou, vi as malas prontas perto da porta. Patrícia se despediu de forma mais contida, mas percebi que havia menos resistência nela também. Antônio ajudou a carregar as coisas até o carro e eu fiquei na porta com as mãos entrelaçadas, tentando conter as lágrimas. Paulo me abraçou e disse: Eu vou voltar para visitar, mãe, e da próxima vez vai ser diferente. Eu apenas sorri, acariciando o rosto dele, e disse: A porta sempre estará aberta, mas o respeito tem que entrar junto com você. Eles entraram no carro e foram embora. E enquanto eu os via partir, sentia uma mistura de dor e alívio. A casa estava silenciosa outra vez. Mas dessa vez, era um silêncio que trazia paz. Na manhã seguinte à partida de Paulo e Patrícia, acordei com um silêncio tão profundo que parecia até estranho. Era um silêncio diferente daquele que me incomodava quando eles estavam no quarto de hóspedes, cochichando e planejando às escondidas. Esse silêncio era limpo, quase fresco, como se a casa tivesse respirado fundo pela primeira vez em muito tempo. Fiquei alguns minutos deitada, olhando para o teto, ouvindo apenas o som distante dos passarinhos do quintal. Antônio já tinha se levantado, mas não havia pressa nele, apenas aquele jeito calmo de quem também sentia que uma grande tempestade havia passado. Levantei-me devagar, passei pelo corredor e, ao olhar para a porta do quarto que eles ocupavam, senti um aperto no peito. A porta estava entreaberta e lá dentro o espaço parecia mais frio e vazio. As paredes, antes carregadas de tensão, agora guardavam apenas o eco de dias que eu gostaria de esquecer e, ao mesmo tempo, guardar como lição. Entrei na cozinha e encontrei Antônio sentado à mesa tomando café. Ele me olhou e disse, com aquela voz tranquila que sempre me confortou: A casa está diferente. Não está, Helena? Sentei-me à mesa, servi meu café e respondi: Está. Parece que o ar ficou mais leve, mas aqui dentro... E coloquei a mão sobre o peito. Aqui dentro ainda está pesado. Ele assentiu, como quem compreendia exatamente o que eu queria dizer. O tempo vai ajudar, Helena. A ferida está aberta, mas vai cicatrizar. E quando cicatrizar, o amor vai continuar. Fiquei em silêncio por alguns segundos, olhando para a xícara, lembrando de todas as palavras duras que ouvi de Paulo e me perguntando como meu filho, aquele menino que eu embalei nos braços, pode um dia levantar a voz para mim. Era uma dor que machucava fundo, mas eu sabia que o ressentimento não era o caminho. Passei a manhã ocupando a mente com as tarefas de casa. Lavei a louça devagar, arrumei a sala, abri todas as janelas para deixar o sol entrar.
A cada canto que eu organizava, sentia que a casa voltava a ser minha, mas não conseguia evitar que lembranças dos últimos dias surgissem. Lembrei da primeira noite em que Paulo e Patrícia chegaram, das malas na sala, das frases ditas com um tom quase inocente, mas que carregavam intenções escondidas. Lembrei das discussões, do grito dele que ecoou na sala, da firmeza de Antônio ao se impor. Cada lembrança vinha com um misto de dor e de orgulho. Dor pelo que vivemos, orgulho por termos conseguido nos posicionar e proteger o que era nosso. À tarde sentei-me na varanda com uma xícara de chá, olhando para o quintal. O sol iluminava as plantas e eu sentia uma calma que há muito não sentia. Antônio veio se sentar ao meu lado levando consigo o jornal, que ele fingia ler, mas eu sabia que ele estava ali para me acompanhar. Helena, você está muito quieta hoje, disse ele olhando para mim com aquele olhar de quem enxerga além das palavras. Suspirei e respondi. Estou pensando no Paulo. Será que ele entendeu de verdade? Será que ele vai aprender com tudo isso? Antônio pousou o jornal no colo e disse: ele entendeu mais do que demonstrou. Paulo é orgulhoso, mas ele ouviu. O tempo vai fazer o resto. A gente fez o que precisava ser feito e agora é com ele. Aquilo me trouxe um pouco de paz, porque eu sabia que, embora o orgulho ainda falasse mais alto no meu filho, no fundo, as lições estavam sendo plantadas. No final da tarde, enquanto preparava o jantar, fui até o quarto de hóspedes para arrumar o espaço. Cada vez que eu retirava algo deles, como uma caixa esquecida ou uma roupa deixada para trás, sentia como se estivesse limpando não apenas o ambiente, mas também as emoções pesadas que ficaram impregnadas ali. Coloquei lençóis limpos na cama, abri todas as janelas para deixar o sol entrar. A cada canto que eu organizava, sentia que a casa voltava a ser minha, mas não conseguia evitar que lembranças dos últimos dias surgissem. Lembrei da primeira noite em que Paulo e Patrícia chegaram, das malas na sala, das frases ditas com um tom quase inocente, mas que carregavam intenções escondidas. Lembrei das discussões, do grito dele que ecoou na sala, da firmeza de Antônio ao se impor. Cada lembrança vinha com um misto de dor e de orgulho. Dor pelo que vivemos, orgulho por termos conseguido nos posicionar e proteger o que era nosso. Está vendo, Helena? A casa está voltando a sorrir, disse Antônio, que apareceu na porta observando em silêncio. Sorri de volta com os olhos marejados e respondi. Estou, Antônio. Estou também tentando voltar a sorrir. À noite, depois do jantar, ficamos sentados na sala sem a televisão ligada. Apenas nós dois, o som dos grilos lá fora e o estalar ocasional da madeira antiga da casa. Era estranho, mas reconfortante, como se estivéssemos redescobrindo nosso lar. Helena, você sabe que, apesar de tudo, o Paulo vai voltar, disse Antônio, quebrando o silêncio. Olhei para ele intrigada e perguntei: voltar? Ele sorriu de leve e disse: voltar para pedir desculpas de verdade. Voltar para visitar, para compartilhar momentos bons. Ele vai voltar diferente, você vai ver. Senti um calor no coração ao ouvir aquilo. Quero acreditar, Antônio. Quero acreditar que ele vai voltar, não só como filho, mas como o homem que aprendeu a valorizar o que tem. Quando fomos dormir, deitei-me sentindo a casa silenciosa, mas não vazia. A ausência de Paulo e Patrícia era física, mas de alguma forma eles ainda estavam ali, em cada lembrança, em cada lição que ficou. Fechei os olhos e pedi a Deus que cuidasse deles, que os guiasse, e que quando fosse o momento certo, trouxesse Paulo de volta com o coração transformado. E enquanto o sono chegava, senti uma paz suave, como se a tempestade realmente tivesse passado e agora fosse o tempo de esperar pelo sol. Era uma tarde tranquila, o tipo de tarde que há muito tempo eu não vivia. O sol entrava suave pela janela da sala, iluminando o tapete com uma luz quente e confortável. Eu estava sentada na poltrona, fazendo crochê, quando ouvi o som do portão se abrindo devagar. Meu coração deu um salto imediato.
Não era o barulho de Antônio, que sempre empurrava o portão com firmeza, nem de vizinhos trazendo recados. Era um som mais hesitante, como se a pessoa do outro lado estivesse carregando não só o corpo, mas também um peso na alma. Levantei-me devagar e fui até a porta, meu coração já batendo mais forte sem precisar confirmar quem estava ali. Quando abri, lá estava Paulo, parado, com as mãos nos bolsos e o olhar baixo. Ele demorou alguns segundos para levantar os olhos, e quando o fez, percebi algo que não via há muito tempo: humildade. Os ombros caídos, a respiração lenta e pesada, os olhos com um brilho contido. Mãe, foi tudo o que ele disse, como se aquela única palavra carregasse todo o resto que ele ainda não sabia expressar. Eu fiquei em silêncio por um momento, tentando conter a enxurrada de sentimentos que subia em mim. Não havia mais raiva, só um misto de alívio e de cuidado. Entra, Paulo, respondi abrindo mais a porta. Ele passou devagar, como se ainda estivesse inseguro sobre o que o esperava dentro daquela casa. Antônio estava na cozinha e, ao ouvir a porta abrir, veio ver quem era. Quando viu o filho, não disse nada de imediato, mas seus olhos também se suavizaram. Paulo? Disse ele de maneira simples, mas carregada de significado. Meu filho assentiu e respondeu num tom baixo: Pai. Aquele momento, silencioso e carregado de gestos pequenos, já dizia muito mais do que qualquer discussão poderia ter dito. Sentei-me no sofá e indiquei para que Paulo fizesse o mesmo. Ele hesitou, mas acabou se sentando à minha frente, com as mãos unidas como se estivesse se preparando para uma confissão. Mãe, eu vim aqui porque eu precisava falar com vocês. Eu sei que o que eu fiz, o que eu disse, não tem justificativa. Eu deixei o orgulho falar mais alto. Deixei meus problemas e minhas dificuldades virarem raiva e acabei jogando essa raiva em cima de vocês, que foram as pessoas que mais me ajudaram na vida. A cada palavra, minha garganta se apertava mais. Ele respirou fundo e continuou. Mãe, eu falei coisas horríveis, coisas que até hoje me vergonho quando lembro. E eu vim aqui para pedir perdão. Perdão por ter esquecido quem vocês são para mim. Perdão por ter tentado tirar de vocês o que construíram com tanto esforço. Eu não tenho desculpas, só tenho arrependimento e gratidão. Senti meus olhos marejarem, e dessa vez não tentei esconder. As lágrimas desceram livres e eu respirei fundo antes de responder. Paulo, eu esperei muito por esse momento. Não porque eu queria que você sofresse, mas porque eu sabia que um dia você ia perceber. Eu sempre te amei e nada do que aconteceu mudou isso. Mas eu precisava que você entendesse que amor de mãe não significa aceitar desrespeito. Você é meu filho, Paulo, mas também é um homem. E homens precisam aprender com os próprios erros. Ele abaixou a cabeça, assentindo, como quem aceita cada palavra não como crítica, mas como orientação. Antônio, que estava de pé, se aproximou e colocou a mão no ombro de Paulo. Filho, todos nós erramos. O importante é o que fazemos depois do erro. Você tomou um caminho errado, mas hoje está aqui, reconhecendo isso. E é aqui que começa o acerto. Nós não guardamos mágoa, mas queremos que você nunca mais esqueça da lição que aprendeu aqui. Paulo levantou os olhos para o pai e disse: Eu não vou esquecer, pai. Eu aprendi da maneira mais difícil, mas aprendi. Eu prometo que nunca mais vou deixar o orgulho falar mais alto do que o respeito que eu devo a vocês. Ficamos ali por alguns minutos, em silêncio, um silêncio diferente daquele pesado que havia na casa nos dias ruins. Era um silêncio leve, de reconciliação, de recomeço. Paulo olhou em volta pela sala e percebi que seus olhos se demoraram sobre os móveis, as fotos na parede, os pequenos detalhes que antes ele parecia ignorar. Essa casa é muito mais do que um lugar, mãe. Eu percebi isso tarde demais. Aqui tem história, tem amor. Eu estava tão cego que não enxerguei. Meu coração se aqueceu ao ouvir isso, porque era exatamente isso que eu sempre quis que ele entendesse. Depois de um tempo, levantei-me e fui até a cozinha preparar um café. Era como se aquele gesto fosse uma maneira de selar a paz. Paulo me seguiu e disse: Posso ajudar, mãe? Olhei para ele, sorri e disse: Claro que pode, meu filho.
A cozinha também é sua quando você entra com o coração certo. Enquanto ele pegava as xícaras e eu coava o café, senti que algo dentro de mim finalmente estava em paz. Antônio se juntou a nós e sentamos os três à mesa, como nos velhos tempos, mas com uma sensação nova, a de que tínhamos sobrevivido a uma prova difícil e saído mais fortes. Antes de ir embora, Paulo me abraçou com força. Um abraço apertado, sincero, como há muito tempo não fazia. Eu também te amo, meu filho, e nunca duvidei disso nem nos piores dias. Antônio apertou a mão dele e disse: vai com Deus, Paulo. E lembra, essa casa sempre estará aberta. Mas junto com a porta, o respeito também tem que estar aberto. Paulo assentiu e, ao sair pelo portão, virou-se e sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Quando a porta se fechou, olhei para Antônio e senti uma paz que há muito não sentia. A casa estava em silêncio outra vez, mas dessa vez não era silêncio de ausência, era silêncio de recomeço e de esperança. E eu sabia no fundo do meu coração que aquele capítulo difícil havia se encerrado. Paulo havia entendido, e nós, apesar de tudo, continuávamos sendo família.